678. Qual é a matéria do sacramento da penitência? A matéria do sacramento da penitência distingue-se em remota e próxima. A matéria remota é constituída pelos pecados cometidos pelo penitente depois do batismo, e a matéria próxima são os atos do próprio penitente, a saber, a contrição, a acusação e a satisfação. 679. Qual é a forma do sacramento da penitência? A forma do sacramento da penitência é esta: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 680. Quem é o ministro do sacramento da penitência? O ministro do sacramento da penitência é o sacerdote aprovado pelo bispo para ouvir confissões. 681. Por que o sacerdote deve ser aprovado pelo bispo? O sacerdote deve ser aprovado pelo bispo para ouvir confissões, porque para administrar validamente este sacramento não basta o poder da ordem, mas é necessário também o poder de jurisdição, isto é, a faculdade de julgamento, que deve ser dada pelo bispo. 682. Quantas são as partes do sacramento da penitência? As partes do sacramento da penitência são a contrição, a confissão e a satisfação da parte do pecador, a absolvição da parte do sacerdote. 683. Que é a contrição ou a dor dos pecados? A contrição ou a dor dos pecados é um pesar da alma, pelo qual se detestam os pecados cometidos e se propõe não os tornar a cometer no futuro. 684. Que quer dizer esta palavra contrição? A palavra contrição quer dizer ruptura, quebra ou despedaçamento, como quando uma pedra é triturada e reduzida a pó. 685. Por que se dá o nome de contrição à dor dos pecados? Dá-se o nome de contrição à dor dos pecados para significar que o coração duro do pecador, de certo modo, se despedaça pela dor de ter ofendido a Deus. 686. Em que consiste a confissão dos pecados? A confissão consiste na acusação distinta dos nossos pecados ao confessor, para dele recebermos a absolvição e a penitência. 687. Por que a confissão é chamada de acusação? A confissão é chamada de acusação porque não deve ser uma narração indiferente, mas sim uma verdadeira e dolorosa manifestação dos próprios pecados. 688. Que é a satisfação ou penitência? A satisfação ou penitência é a oração ou outra boa obra que o confessor impõe ao pecador em expiação dos seus pecados. 689. Que é a absolvição? A absolvição é a sentença que o sacerdote pronuncia em nome de Jesus Cristo para perdoar os pecados ao penitente. 690. Das partes do sacramento da penitência, qual é a mais necessária? Das partes do sacramento da penitência, a mais necessária é a contrição, porque sem ela nunca se pode obter o perdão dos pecados, e com ela só, quando é perfeita, pode obter-se o perdão, desde que esteja unida com o desejo, pelo menos implícito, de confessar-se. Parágrafo 2º. Dos efeitos e da necessidade do sacramento da penitência e das disposições para bem recebê-lo. Mais tarde, Jesus o achou no templo e lhe disse: Eis que ficaste são, já não peques, para não te acontecer coisa pior. São João, capítulo 5, versículo 14.
691. Quais são os efeitos do sacramento da penitência? O sacramento da penitência confere a graça santificante, pela qual são perdoados os pecados mortais e também os veniais que se confessaram com sincero arrependimento, comulta a pena eterna em temporal, da qual também é perdoada uma parte maior ou menor, conforme as disposições do penitente. Faz reviver o merecimento das boas obras, feitas antes de se cometer o pecado mortal. Dá à alma auxílios oportunos para não recair em pecado e restitui a paz à consciência. 692. O sacramento da penitência é necessário a todos para se salvarem? O sacramento da penitência é necessário para se salvarem a todos aqueles que, depois do batismo, cometeram algum pecado mortal. 693. É bom confessar-se com frequência? Confessar-se com frequência é coisa ótima, porque o sacramento da penitência, além de apagar os pecados, dá as graças necessárias para evitá-los no futuro. 694. O sacramento da penitência tem a virtude de perdoar todos os pecados, por muitos e grandes que sejam. O sacramento da penitência tem virtude de perdoar todos os pecados, por muitos e grandes que sejam, desde que se receba com as devidas disposições. 695. Quantas coisas são necessárias para fazer uma boa confissão? Para fazer uma boa confissão, são necessárias 5 coisas: exame de consciência, dor de ter ofendido a Deus, propósito de nunca mais pecar, acusação dos próprios pecados e satisfação ou penitência. 696. Que devemos fazer antes de tudo para fazer uma boa confissão? Para fazer uma boa confissão, devemos, antes de tudo, rezar de todo o coração ao Senhor, que nos dê luz para conhecer todos os nossos pecados e força para os detestar. Parágrafo 3º. Do exame de consciência. Mesmo em cólera, não pequeis. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Efésios, capítulo 4, versículo 26. 697. Que é o exame de consciência? O exame de consciência é uma diligente investigação dos pecados cometidos, desde a última confissão bem feita. 698. Como se faz o exame de consciência? O exame de consciência faz-se trazendo diligentemente à memória, perante Deus, todos os pecados ainda não confessados, cometidos por pensamentos, palavras, obras e omissões, contra os mandamentos de Deus e da Igreja e contra as obrigações do próprio Estado. 699. Em que mais outras coisas devemos examinar-nos? Devemos examinar-nos também sobre os maus hábitos e sobre as ocasiões de pecado. 700. No exame, devemos investigar também o número de pecados? No exame, devemos investigar também o número de pecados mortais. 701. Que é necessário para que um pecado seja mortal? Para que um pecado seja mortal, são necessárias 3 coisas: matéria grave, plena advertência e consentimento perfeito da vontade. 702. Quando há matéria grave? Há matéria grave quando se trata de uma coisa extremamente contrária à lei de Deus e da Igreja. 703. Quando há plena advertência no pecado? Há plena advertência no pecado quando se conhece perfeitamente que se faz um mal grave. 704.
quando no pecado há o consentimento perfeito da vontade? Há no pecado o consentimento perfeito da vontade, quando deliberadamente se quer fazer uma coisa, embora se reconheça que é culpável. 705. Que diligência se deve usar no exame de consciência? No exame de consciência deve usar-se aquela diligência que se usaria em um negócio de grande importância.